Lá estava eu de plantão em mais uma madrugada sombria, quando o rádio da ambulância estalou com uma urgência inesperada. Recebemos o chamado para um acidente na famosa Curva da Morte, uma estrada que há muito havia deixado de ser apenas um trecho perigoso e se tornado um pesadelo no imaginário de qualquer socorrista. Quantas vezes ouvi histórias sobre aquele lugar, um ponto onde inúmeras vidas tinham sido ceifadas. Ainda assim, mesmo acostumado à rotina pesada, algo em mim esfriou quando escutei a localização exata do acidente. Não era só o local que incomodava, era a sensação de que essa chamada não seria como as outras. O nome Curva da Morte não era só uma lenda para nós, era uma maldição. Nos corredores do hospital, contava-se que os socorristas que atendiam ali eram os mais experientes. Aquele local parecia devorar vidas, e qualquer tentativa de resgate se tornava uma luta brutal contra o destino. No caminho, minha mente vagava até o meu amigo mais próximo, o José. Ele era o tipo de pessoa que zombava de qualquer coisa que envolvesse o inexplicável. Vamos ver se a Curva da Morte pode me levar. Ele sempre dizia com um sorriso zombeteiro. Eu sabia que, para ele, tudo era apenas uma grande piada, uma maneira de desafiar o destino. Eu, ao contrário, sempre acreditei em algo além, e sentia que brincar com o desconhecido nunca era uma boa ideia. Chegamos ao local em poucos minutos, mas parecia uma eternidade. O cheiro de óleo diesel misturado ao de sangue fresco era sufocante. Quando desci da ambulância, uma nuvem de poeira e fumaça ainda encobria a cena. E então, meus olhos se fixaram naquilo que nunca imaginei ver. Lá, esmagado sob a carga de um caminhão tombado, estava o carro de José. Meu coração quase parou. Senti as pernas fraquejarem ao reconhecê-lo, ainda preso nas ferragens, mas respirando. Eu não sabia o que pensar. Aquilo não era coincidência. Me aproximei em silêncio. Cada passo parecia uma sentença de morte. Quando finalmente cheguei ao lado do carro, ele me olhou com um misto de desespero e choque. Seu rosto estava coberto de sangue, e seus olhos, antes tão céticos, estavam arregalados de um medo que eu nunca havia visto nele. Eles estão aqui, amigo. Vieram me buscar. Ele murmurou com dificuldade, quase como se cada palavra estivesse sendo arrancada de sua garganta. Me ajuda. Não quero ir. Eles estão me puxando. Aquelas palavras ficaram gravadas em minha mente como ferro em brasa. José, aquele mesmo homem que sempre riu de qualquer coisa sobrenatural, agora estava apavorado. Era como se ele pudesse ver algo que eu não conseguia, algo que o puxava lentamente para fora desse mundo. A cada tentativa que fazíamos para libertá-lo das ferragens, ele gritava. Dizia que mãos invisíveis agarravam seus braços, suas pernas, e que figuras sombrias surgiam ao redor do carro. Eu me esforcei, segurei sua mão com todas as forças, enquanto ele se debatia, tentando escapar do que quer que estivesse ali. Eu sussurrava para ele ficar calmo, prometendo que sairíamos dali juntos, mas suas últimas palavras eram apenas pedidos desesperados para que eu o salvasse de algo que eu não conseguia ver. Naquele momento, percebi que, mesmo sem provas, ele acreditava. O medo em seu olhar, a maneira como seu corpo tremia, tudo indicava que ele estava vendo o que para mim era invisível. E quando finalmente ele deu seu último suspiro, senti algo gelado se afastando de mim, como se uma presença, até então oculta, tivesse finalmente se saciado. Quando me dei conta, o corpo de José estava imóvel, mas a sensação de estar sendo observado permaneceu. A Curva da Morte tinha levado mais uma vítima, e não era apenas o acidente que causava aquele terror. Era algo mais profundo, algo que morava ali, esperando, para levar aqueles que se aventuravam demais a desafiar o desconhecido. Até hoje, toda vez que passo por aquela curva, sinto um arrepio gelado e escuto ao longe, como um sussurro, as últimas palavras de José, clamando para que o salvassem de algo além dessa vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!